Deputada Fatinha, que mais uma vez preside este expediente final. Você que nos assiste pela TV Alerj, nos segue pelas redes sociais, imprensa, colegas trabalhadores desta Casa Legislativa. Deputada Fatinha, hoje quero falar, na verdade, duas audiências públicas de que participei no dia de hoje, antes da sessão plenária. Pela manhã, presidi uma audiência da Comissão de Economia, Indústria e Comércio, e depois fui sucedido na presidência desta mesma audiência pelo deputado Anderson Nogueira, que girou sobre o tema da política de incentivos ao setor têxtil do Estado do Rio de Janeiro, que, como sabemos, é um setor importante da economia fluminense, com concentração expressiva de atividades no polo de Nova Friburgo e no polo de Mó da Praia, em Cabo Frio, sem prejuízo de outras presenças desse setor da economia em diferentes localidades do Estado. Mas, sobretudo, Friburgo e Cabo Frio têm uma participação absolutamente hegemônica neste setor, que atua, não obstante a crise, mantendo empregos, gerando trabalho, gerando renda no Estado do Rio de Janeiro. Mas vem manifestando esse setor, empreendedores e trabalhadores desse setor e suas entidades representativas, vem manifestando preocupação com a expiração do prazo vigente em lei da atual política de incentivos. O setor já é incentivado, mas este incentivo, segundo a legislação em vigor, chegará a seu termo em 2018. Ora, sem o incentivo, e não estou falando aqui de incentivo novo, estou falando de um setor já incentivado, já consolidado por causa desse incentivo, ou em grande medida por causa desse incentivo. Entretanto, sem o incentivo, esse setor tenderá a sofrer uma importantíssima baixa de produtividade, consequentemente, de geração de trabalho, de geração de renda e de aquecimento da economia nas regiões onde tem predominância. E é importante ressaltar que estão em curso variáveis que podem afetar sensivelmente as políticas de incentivo, como sabemos. Por exemplo, tramita no Congresso Nacional projeto de lei complementar, oriundo do Senado, foi à Câmara, a Câmara o modificou e ele voltou ao Senado para completar a sua tramitação, que é o projeto de lei complementar que dispõe sobre a convalidação dos incentivos fiscais praticados pelos entes federados. Uma vez aprovado, esse projeto produzirá efeitos limitadores sobre a concessão de isenções fiscais pelos estados brasileiros. Outra variável interveniente é a adesão, a provável adesão do Estado do Rio de Janeiro ao programa de recuperação fiscal, que, a meu ver, não é uma resposta para a crise do Estado, porque se endividar mais, arrochar servidores e se desfazer de seus ativos não gera receita nova, e nós vivemos uma crise de receita, mas não é sobre isso que eu quero falar agora. Mas, porém, a adesão do Estado do Rio de Janeiro ao programa de recuperação fiscal, consagrado na Lei Complementar 159 deste ano, também vai incidir de maneira restritiva sobre a concessão de novos incentivos fiscais, sem falar na decisão recentemente tomada pelo Estado de São Paulo, que zerou o ICMS do setor têxtil paulista. Portanto, seja em função da guerra fiscal, seja em função da lei de convalidação das isenções, que vai concluindo sua tramitação no Senado Federal, seja em função da adesão do Estado do Rio de Janeiro ao programa de recuperação fiscal, se a atual política de incentivos ao setor têxtil fluminense
não for prolongada na sua vigência, esse setor corre o risco, se não de fenecer, mas certamente de decair sensivelmente. Por isso, fizemos a audiência discutindo um projeto de lei que propõe a manutenção da atual política até 2024, e quero dizer que é possível, que de maneira bem focada, bem fundamentada, é um setor que vem discutindo com a Assembleia Legislativa, procurou a Comissão de Economia, antes dessa audiência teve uma reunião preparatória em Nova Friburgo, conduzida pelo deputado Anderson Nogueira. Portanto, creio que é possível acumular reflexão e formar um juízo exato, preciso, fundamentado sobre a importância de mantermos, não é introduzir isenções novas, mantermos a atual política que beneficia o setor têxtil fluminense, naturalmente evitando que, quando a matéria vier a plenário para votação, deputada Fatinha, evitando bacalhau e jabuti. Nós estamos tratando de incentivo ao setor têxtil, que já existe, já está regulamentado em lei. Na verdade, trata-se apenas de um prolongamento desta política. Portanto, considero a audiência muito positiva, muito conclusiva em relação à posição que a Alerj deve ter de incentivo, de apoio, de sensibilidade para com um setor tão importante da economia do nosso Estado. Também participei, em seguida, de uma audiência na Comissão de Educação, e aí eu queria mudar um pouco o tom. Uma audiência sobre a decisão tomada pelo governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Educação, que decidiu que não custearia mais o passe intermunicipal de estudantes das unidades federais e municipais, apenas da rede estadual. Ora, decisão atabalhoada tomada pelo secretário de Educação do Estado, em primeiro lugar porque usa o mesmo método de sempre, o método da ausência de diálogo, o método do susto, o método da decisão arbitrária, truculenta, que prescinde do diálogo com quem quer que seja. Já tinha sido assim no final do ano passado, em relação ao fechamento de escolas, de turnos e de turmas. Continuou sendo assim este ano, com a imposição a professores que agora são instados a mudar de disciplina para não perderem a sua lotação nas escolas, ou são obrigados a lecionar em outros municípios, em outras regiões, também de forma arbitrária, de forma autoritária, sem diálogo, sem critério, sem transparência. Também tem sido assim em relação a um fenômeno da desmatriculação, se me permitem aqui o neologismo. O Estado agora está cancelando matrículas de alunos já matriculados, está desmatriculando. E agora a decisão do passe livre, que fere de morte o direito à educação de pelo menos 30 mil estudantes aqui no estado do Rio de Janeiro. Fizemos audiência pública, presença do Colégio Pedro II, presença do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, o IFRJ, presença do Colégio de Aplicação da UFRJ, participação do Colégio Universitário da UF, todos muito preocupados. Haverá um equacionamento, essa situação foi salva por liminar, a Comissão de Educação da Assembleia, através da Defensoria Pública do Estado, acionando a Defensoria Pública do Estado, conseguimos uma liminar que suspendeu os efeitos da decisão do governo do Estado, mas há um entendimento, penso hoje, por parte da SEDUC, que houve um erro, um equívoco, pelo menos de método. Mas o que me chamou ainda mais a atenção, isso foi objeto de debate na comissão, é que, embora tenha partido da Secretaria de Estado de Educação esta decisão atabalhoada, ela comunicou à Secretaria de Estado de Transportes que não mais custearia os passes livres intermunicipais dos estudantes, e a Secretaria de Estado de Transportes comunicou a FETranspor. Ora, é estranho que a própria SEDUC divulgue nota dizendo que essa decisão não foi do governo do Estado, não partiu dela, teria partido da FETranspor. Ora, nesse processo, e eu tenho muitas críticas sobre a
inadequada interferência da FETranspor na condução da política pública de transporte no Estado, mas da própria FETranspor. Vejam, senhoras e senhores, a própria FETranspor ponderou junto ao governo do Estado, no sentido de esclarecer: olha, será que a SEDUC não tem que levar em conta que fazer isso no mês de maio, no meio do ano letivo, vai trazer prejuízos pedagógicos a esses alunos, além dos problemas, dos sobressaltos às suas famílias, enfim, ao funcionamento das próprias escolas? Vejam o que estou dizendo aqui. A FETranspor alerta, pondera, sinaliza a SEDUC que talvez não devesse fazer aquilo do jeito que estava fazendo. Então, além de ter mantido o padrão de truculência, o padrão antidialógico, o padrão autoritário no seu processo de tomada de decisões, a Secretaria de Educação do Estado, através do seu secretário, inclusive agora produz notas, divulga notas que, no mínimo, escamoteiam a realidade, falseiam a realidade, que partiu, sim, da SEDUC esta atabalhada decisão que ela agora está tendo que rever, sob forte pressão social, por pressão da Assembleia Legislativa através da Comissão de Educação e de vários parlamentares. Hoje a audiência foi conjunta da Comissão de Educação, da Comissão de Transporte e da Comissão do Cumpras. Pressão do Ministério Público, pressão da Defensoria Pública, pressão das instituições federais. Se a SEDUC quer discutir isso, o custeio dos passes intermunicipais dos estudantes que são da rede estadual, que abram uma conversa, um debate com o Ministério da Educação, com as municipalidades implicadas, que implica também alunos de rede municipal. Agora não pode de uma hora para outra decidir que vai cortar, e teria cortado se não fosse a liminar obtida em plantão judiciário um domingo pela Defensoria Pública do Estado, provocada pela nossa Comissão de Educação aqui da LERJ. Portanto, quero aqui ressaltar a agressão ao direito à educação. Eu sou daqueles que acham que o passe tem que ser livre para o estudante. O direito à educação é o direito à formação humana, à formação da pessoa. O direito à educação não pode ser interpretado como a educação escolar, direito à educação escolar apenas. É o direito à educação como um todo. É o direito do jovem ir a uma biblioteca, ir a um cinema, frequentar um movimento social. Tudo isso é formativo, tudo isso faz parte da sua formação integral. O direito à educação não é só o direito à escola. Quem interpreta o que consta na Constituição como sendo sinônimo de direito à educação apenas o direito à escola, interpreta de maneira canhestra esse direito constitucional. Vou concluir, deputada. Portanto, eu quero aqui falar da importância da audiência para resolver esse susto, esse problema impactante, mas ao mesmo tempo para reabrir o debate na Comissão de Educação e aqui na LERJ sobre o RioCard, que tem muitas imperfeições, muitos outros problemas. A emissão do RioCard é muito tardia, a segunda FIA demora um penoso tempo para os estudantes, o problema do limite de viagens, o problema de estudantes que têm aula sábado, que muitas vezes tem constrangimento de usar o transporte público aos sábados. Ora, o transporte público tem a ver com a liberdade de ir e vir, que é um dos direitos fundamentais. Não deve ficar sob a lógica do lucro, do capital, da mercantilização. O Estado tem que controlar, tem que regular através dos seus órgãos e dos seus agentes. Por isso, quero aqui restituir um pouco também o que foi essa audiência importante da Comissão de Educação, concluindo de forma a destacar o lindo protagonismo de várias intervenções de estudantes de várias escolas que estiveram presentes na Comissão de Educação, com belas intervenções fundamentadas, estruturadas, que deram muita luz ao debate na Comissão de Educação na sessão de hoje. Portanto, parabéns a esses estudantes, parabéns às instituições que vieram participar do debate e, sobretudo, vamos aprofundar o debate sobre o RioCard, que o transporte público tem que ser visto como um direito e não uma mercadoria. Muito obrigado.